Bom dia, pessoal. Dando sequência aqui, aos livros que a gente está nessa semana, fazendo leitura. Vamos ao que ainda não foi compartilhado, a lista de Schindler. São 2 DVDs, para quem ainda não viu. A Verdadeira História é um filmaço. E as orelhas, hoje eu não vou ler que eu estou na corrida, mas eu peço que sempre leiam, né, as orelhas do livro aqui, né, as fixações na marcação de leitura. E a contracapa. Geralmente a gente faz isso, né, numa livraria antes de comprar. E eu vou partir direto aqui para a introdução, sempre recomendando o uso desse peso, como por exemplo eu estou fazendo uso aqui do meu saudoso sogro José Duarte. Aqui já tem umas imagens que me fazem lembrar do dono, Samuel Weiner, dono das Casas Bahia, que estava numa situação dessa à noite. E ele saiu, foi para um arbusto, passou a noite na neve, imagina, a gente no frio, e veio para o Brasil e fundou em Salvador as Casas Bahia. É uma história também que vale a pena ser lida, conhecida. Olha, aqui, em memória das milhões de vítimas do Holocausto. Aí eu vou partir direto aqui para introdução. Pelo menos essa eu quero publicar hoje de manhã, que está na corrida. Aqui é o prefácio. Desde a Idade Média até a Polônia ser dividida, Cracóvia foi uma das metrópoles europeias e a capital do grande império polonês lituano, por volta do século XVIII. Judeus também se instalaram ali. Com a ocupação do país pelas tropas de Hitler, em 1º de setembro de 1939, teve início um martírio de 6 anos para grande parte da população polonesa, em especial para os judeus. Considero ser minha especial obrigação relatar como foram esses anos sob a ocupação alemã e a terrível detenção nos campos. Apesar da aparência quase absoluta de inexistência de esperança, alguns de nós conseguimos sobreviver. No cenário mortífero de guerra, perseguição e assassinato em massa. Encontrei pessoas honestas de ambos os lados. Frequentemente, as vítimas judaicas têm sido censuradas por não terem se defendido o suficiente. Mas o que nós, homens desarmados, poderíamos ter conseguido perante uma potência militar equipada com a então mais recente tecnologia bélica? Houve quem tentasse se opor à ocupação nazista por meio da violência armada. Também, em Cracóvia, a raiva explodiu em uma série de atentados. Infelizmente, tais ações, abstraindo-se poucas exceções, estavam fadadas ao fracasso, porque quase todos os seus autores jovens idealistas foram descobertos e brutalmente assassinados pela polícia de segurança alemã. Meu Deus, pensava eu então, como se pode ter a esperança de obrigar um Estado que venceu quase toda a Europa à mudança de sua política por meio de algumas bombas e explosivos caseiros? Tais ações, é evidente, sinalizavam que os judeus não assistiam resignadamente à sua progressiva anulação de direitos, mas elas também provocavam ações retaliatórias por parte da ocupação nazista, das quais muitos judeus se tornaram vítimas. Deveríamos contar com tal, entre aspas, tributo sangrento como um sinal? Precisa haver outro caminho, pensava eu. Naquela época eu ainda não sabia como, concretamente, tal caminho deveria parecer, mas algo sempre esteve bem claro para mim. Eu queria preservar vidas humanas sem ter que pegar em armas. Entre os cerca de 20 campos de concentração na então área de dominação alemã, a Cracóvia Plazov, inicialmente um campo de trabalhos forçados e desde 1944 um campo de concentração, em um caso especial. Esse foi o único campo de concentração matriz que surgiu a partir de um gueto judeu. Não conheço outro caso com tal histórico de surgimento. Durante aquele período, fui involuntariamente o estenógrafo pessoal, escrivão de campo, de Armand Gott, o comandante do campo. Mas só descobri quão incomum e até irregular fora a minha atividade quanto ao comando de um campo de concentração quando depus contra o SS, Stadtführer Gerhard Maurer,
no processo contra crimes de guerra de Varsóvia em 1951. Até 1945, Maurer fora o chefe de todo o engajamento de trabalho da totalidade dos prisioneiros do campo e o superior do conjunto dos comandantes dos campos de concentração. Mais de 500.000 de pessoas estavam subjugadas a ele. De início, Maurer não acreditou que eu tivesse trabalhado como escrivão pessoal de um comandante de um campo de concentração e, enquanto tal, tido acesso a documentos secretos. Durante seu julgamento, ele ficou quase sem fala, admirado. Como Armand Goethe, na época diretamente subordinado a ele, pudera descobrir ordens rigorosas em tal medida, já em 1946, ano em que meu pai nasceu, no processo contra Armand Goethe, depus como principal testemunha da acusação, mas naquela ocasião nada fora expresso sobre o extraordinário de minha posição como escrivão de Goethe. Só após a reação consternada de Gerhard Maurer, em 1951, tomei consciência da minha posição única durante todo o período nazista no campo Plaszow. E isso me foi confirmado por outras pessoas. Em função desses mais de 540 dias no epicentro do mal, minha vida uniu-se inseparavelmente à história do campo Cracóvia-Plaszow, já que de 18 de março de 1943 a 3 de setembro de 1944, eu trabalhei junto ao comando do campo, inicialmente até como uma única força de trabalho, mas minha vida está igualmente ligada a de modo inseparável a Oskar Schindler, com quem colaborei estreitamente durante boa parte daquele tempo, até 8 de maio de 1945, no campo de Plaszow. Sobreviveram mais judeus do que em outros campos, em média, o que também está relacionado à ação salvadora de Schindler, pois os 1.000 sobreviventes da lista de Schindler provinham de nosso campo. Nesta lista também estavam os nomes de meus pais, de meu irmão e o meu. Devemos nossa sobrevivência a Oskar Schindler. A história do Holocausto está estreitamente vinculada aos avanços no fronte oriental. Inicialmente, a guerra decorria vantajosamente para o exército alemão e seus aliados, e isso só mudou com as enormes perdas humanas na invasão da União Soviética, especialmente após a derrota dos alemães em Stalingrado. Desde fevereiro de 1943, a Alemanha se encontrava em uma profunda crise de economia de guerra. A força de trabalho, então, era uma mercadoria escassa e o ritmo dos assassinatos em massa ia diminuindo. Em compensação, a exploração do trabalho dos prisioneiros crescia. A guerra total, a qual Joseph Goebbels conclamou à população alemã em seu pronunciamento no Palácio de Esportes de Berlim, no início de 1943, mostrou amplas consequências, uma vez que, a partir de então, toda a economia fora subjugada a órgãos controladores, cuja tarefa principal consistia no aumento da produção de armamentos. Para nós, os poucos judeus que permanecemos, isso teve um significado decisivo. No outono de 1943, vários guetos e campos de trabalhos forçados, que produziam principalmente têxteis, foram dissolvidos pelo governo geral. Mas nosso campo de Cracóvia-Plaszow foi preservado. No escritório de comando do campo, pude colher informações de documentos secretos e estive envolvido secretamente em manter o campo preservado, o que salvou muitos colegas detentos da deportação para Auschwitz. Sem essa estratégia, descrita em detalhes nas próximas páginas, o resgate de Oskar Schindler, um ano mais tarde, durante o outono de 1944, não teria sido possível. Em uma estadia nos Estados Unidos no começo dos anos de 1970, encontrei judeus que ficaram admirados por eu ter escolhido a Alemanha para viver. Porém, o que os espantou ainda mais foi o fato de eu poder dizer tantas coisas positivas sobre um antigo membro nazista como Oskar Schindler. Até sua morte em 1974, Oskar Schindler e eu mantivemos relações de amizade. Na época, o grande público ainda não conhecia seu nome, pois poucos sabiam do esforço excepcional
que ele fizera para salvar vidas em Plaszow e mais tarde em Brindlitz. Só um instante. Desculpa, gente, estou muito resfriado, mas eu não vou deixar de ler para vocês, que é muito importante o hábito da leitura. Ele é transformador. Continuando, depois de ter trabalhado para Amon Goethe e ter podido estar com Oskar Schindler, perguntei-me muitas vezes o que teria acontecido se não tivessem existido a guerra e a ideologia nazista com sua loucura racista. Nesse caso, Goethe não teria se tornado um assassino em massa e Schindler um salvador de vidas. Somente as extraordinárias circunstâncias de guerra e o poder imenso concedido a alguns homens revelaram o caráter dessas pessoas num grau impressionante e assustador. O destino colocou-me em contato com esses dois homens que, em certo sentido, representavam um perante o outro, o anjo e o demônio. Naquela ocasião, nos anos de 1970, não consegui convencer a maioria dos meus amigos norte-americanos de que é preciso um grande empenho pela preservação da verdade quando fazemos um relato. Cada detalhe precisa ser verdadeiro. Qualquer imprecisão abala a credibilidade do todo. Eu sou terminantemente contra o exagero. Neste livro, limito-me a contar a verdade. Nenhuma palavra a mais. Prefiro dizer 2 palavras a menos. Aí aqui a sequência do livro. Como eu não vou poder continuar, tenho que fazer algo muito importante. Aqui a gente começa, Cracóvia em Tempos de Paz, de 1918 a 1939. Recomendo fortemente a leitura. É uma obra incrível. Grande abraço, fiquem com Deus. Saúde, gente.